Vamos lá, resumão do segundo dia do Congresso American College of Cardiology 2022. Muita coisa interessante aqui para a gente falar para vocês. O primeiro trabalho que eu separei foi o Pacman AMI, que basicamente viu o seguinte, né? Aqui é bem o resumo da obra, certo? Se você quiser saber detalhes mais rebuscados dos trabalhos, a gente tem uns vídeos, né, específicos de cada trabalho, onde a gente colocou no Instagram, no YouTube, enfim. Mas, Pacman AMI, alirocumab diminuiu o volume de placa aterosclerótica em pacientes pós-infarto que já estavam usando estatinas, né? Lembrando, estatina diminui o tamanho de placa, né? A gente já tem vários trabalhos mostrando isso. E o que acontece na hora que eu pego um paciente pós-infarto que já está usando estatina, né, de forma geral de alta potência, e coloco a alirocumab por cima. A alirocumab, inibidor de PCSK9, reduz bastante os níveis de LDL, mesmo em pacientes que já estão usando estatina. Será que isso se converte em redução de placa? Sim, reduziu. Interessante que a gente já tem lá o trial Odyssey Outcomes de uns anos atrás mostrando diminuição de desfecho nesses pacientes, e agora a gente sabe um dos motivos, né? A placa fica menor, fica com a capa fibrosa mais espessa, fica com o núcleo lipídico menor, tudo isso, né, é o que a gente chama de estabilização da placa aterosclerótica, que é muito interessante, né? A gente discute tanto revascularização, né, no paciente crônico, com DAC crônica, revascularização no paciente agudo e tal. E a gente sabe que a revascularização, quer seja percutânea, quer seja cirúrgica, ela está ali atuando, né, em regiões focais do vaso, etc. O interessante mesmo é quando a gente muda a fisiopatologia da doença, né? O paciente tem placa aterosclerótica, eu consigo regredir a placa, pô, isso é show. Então, a gente já tinha muitos dados com estatinas, já tinha alguns dados com o inibidor do PCSK9, e aí vem mais um estudo mostrando isso. Só um detalhe, esse estudo usou ultrassom intracoronário para poder ver o tamanho da placa. Então, muito interessante a gente atuando ali na gênese da aterosclerose. Estudo interessante. Segundo estudo que a gente separou aqui para vocês, o Meteoric, né, que avaliou uma droga chamada Omecamtiv Mecarbil. Jesus, eu não sei porque que o pessoal inventa os nomes tão ruins de medicações novas. Mas veio, ontem a gente falou para vocês do Mavacantem, né, ou Mavacantem, como os americanos falam. O Mavacantem a gente usa em pacientes com miocardiopatia hipertrófica, e o objetivo dele é diminuir a força a interação da miosina com a quitina, né? É o inibidor de miosina, resumindo. Então ele vai diminuir a contração no músculo que está contraindo demais, entre aspas, que seria o paciente com miocardiopatia hipertrófica. O Omecamtiv é meio que o contrário. Você pega um músculo que está contraindo de menos, né, que é um paciente com IC com fracionalização reduzida, por exemplo, e você dá esse daí que é como se fosse um ativador de miosina. Então o músculo cardíaco contrairia melhor. Beleza, o que é que esse estudo meteórico tentou ver, né? Ele tentou ver se, ao usar essa medicação nova em pacientes com fracionalização reduzida, esses pacientes iam ter uma capacidade, né, funcional ali durante o esforço físico maior do que os pacientes que não usassem. E não teve diferença. Interessante que a gente tinha coberto já um tempo atrás o estudo Galactic, que é um estudo bem maior, usando essa mesma medicação. E nesse estudo mostrou-se um discreto benefício clínico com a medicação. Não às custas de diminuição de mortalidade, mas às custas de basicamente, né, internação, por IC, coisas do tipo. Resumindo, né, para IC com fracionação reduzida, a gente tem um bocado de coisa, né, inclusive medicações novas, como os inibidores de SGLT2, que reduziram de forma significante a mortalidade, né, o sacubitril valsartana ali, né, 8 anos atrás, e mais recentemente com os estudos de C, os inibidores de SGLT2. Resumindo, né, o Omecamtiv não teve um efeito similar, né, infelizmente. Então é uma droga que vai ficar ali relegada para um terceiro plano, né, a princípio. Talvez aquele paciente ali que está com muito sintoma, com IC refratária, usando várias medicações, você quer melhorar um pouco o sintoma do paciente, quer talvez diminuir a internação, coisas do tipo. Talvez o Omecamtiv fosse uma opção, mas definitivamente não vai ser aquelas medicações que a gente vai ficar prescrevendo de rotina, né? Pelo menos é o que sugere os estudos. O terceiro estudo que a gente separou aqui para vocês, o estudo IVVE, AIV talvez, né? Enfim, a pronúncia, avaliando vacina para influenza em pacientes com insuficiência cardíaca. Então eles pegaram pacientes, né, de outros continentes, Ásia, África, onde eles podiam randomizar os pacientes com IC para receber ou não vacina para influenza, porque, né, em alguns lugares, como aqui no Brasil, o paciente que tem cardiopatia ele deve receber
vacina para influenza, então ficaria até complicado de randomizar, mas aí foram para outros lugares que dava para randomizar, pacientes com IC, com vários espectros de fração de ejeção preservada, fração de ejeção levemente reduzida, fração de ejeção, né, francamente reduzida, e compararam, será que se a gente vacinar esses pacientes, eles vão evoluir com menos eventos cardiovasculares? E não evoluíram. Interessante isso, né? Porque quando você vai para as diretrizes, né, as diretrizes recomendam fortemente que você vacine e tal. Esse estudo não mostrou grande benefício. Ah, Eduardo, está eliminada a vacina? Lógico que não, né? E principalmente no Brasil você vai seguir o calendário vacinal, tá lá no meio e tal. Mas é uma evidência a mais, né? Remo, né, doutor Remolando, que é colaborador da gente, quando resumiu esse estudo, até falou que em breve a gente deve ter resultado de estudo brasileiro testando doses diferentes de vacina para influenza em pacientes ali pós síndrome coronariana aguda. Então, deve ter ainda mais evidências sobre o assunto. Outro trabalho que eu separei aqui para vocês foi o Translate. Trouxe mais porque é do grupo TIME, né? O Translate Team 70, o clássico grupo TIME, né? Liderado lá pelo Dr. Brown, que teve tanta evidência científica boa, né, nas últimas décadas para a gente. Então, o Translate foi o seguinte, ele testou uma nova droga chamada Vupanorsen. Meu Deus, eu não sei porque o pessoal gosta desses nomes complicados de medicações novas, só para dificultar a vida da gente, né? Vupanorsen. Então, como é que era? Eram pacientes, né, de risco cardiovascular aumentado que tinham níveis de colesterol não HDL acima de 100, apesar de estar usando estatina, e ele jogava essa medicação nova por cima para ver, né, se diminuía mais o colesterol. E diminuiu, dependendo da dose, foram testadas várias doses diferentes, né, o estudo de fase 2, diminuía ali de 22% a 27%, 28% os níveis de colesterol no HDL. A grande pergunta é, será que isso vai trazer redução de desfecho clínico? Não dá para saber, não era o objetivo do trabalho, né? A gente vai ter que esperar estudos futuros. Mas é interessante que o mecanismo de redução do colesterol no HDL é através da inibição da produção da proteína chamada angiopoietin-like 3, né? É uma proteína específica lá. Então, mais uma medicação com mecanismo de ação diferente em relação a lípidos, né? Sempre interessante saber. E por fim, o quinto trabalho que eu trouxe aqui para vocês é o Trial Diamond. Vê, quem nunca teve isso? Está lá com o paciente com fração de ejeção reduzida no consultório. E a gente sabe que tem que usar um bocado de medicação que sobe potássio potencialmente, né? IECA, ou BRA, ou sacubitril valsartana. Geralmente associada ali com espirono, né? Nos pacientes com fração de ejeção abaixo de 40% sintomáticos. Todas essas medicações podem subir potássio. Aí a bronca, você está lá com o paciente usando, digamos, basicão, IECA, espirono, beta-block. Aí fez um potássio de 6, 6,2. Aí você chega lá, às vezes o paciente está internado, você prescreve medicações para baixar o potássio, reduz a dose do IECA, espirono, até suspende ali durante uns dias e tal, beleza. Aí tal, não sei o que, tenta de novo, aí sobe de novo o potássio, você fica com medo. E aí muitas vezes você não otimiza a dose desses inibidores do sistema renina-angiotensina. Qual o problema? A gente sempre fala essa analogia, né? Dose importa. Então, veja, a fração reduzida tem um prognóstico pior do que muito câncer, né? Ou seja, a importância dessas medicações que diminuem muito a mortalidade, né, seria análogo a um quimioterápico. Do mesmo jeito que você não chega com uma paciente com câncer de mama e fala, olha, está tendo muito náusea, vômito, vamos usar só aqui metade ou um quarto da dose do quimioterápico. Não, né, porque a gente sabe que isso vai comprometer o resultado do tratamento. Com fração reduzida é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente sabe que se a gente usa subdose das medicações, enalapril era para fazer 20 doses em 12, eu estou usando só 2,5 de dose em 12. Isso vai ter repercussão, né, em relação à diminuição de desfecho. Então, se eu consigo jogar esse potássio para baixo e consigo otimizar a dose dessas medicações, IECA, BRA e assim por diante, melhor para o paciente. Como fazer isso? Você pode dar medicações via oral, né, porque tem que ser uso crônico, que vão diminuir potássio. E aí a medicação estudada nesse trabalho aqui foi o Patiromer, né? Outra droga com nome não tão fácil, né? Mas Patiromer. Baixava, né, um quelante de potássio, resumindo, né? Troca cálcio por potássio no intestino grosso, enfim. E o que é que se viu, né? Em pacientes com IC, que já tinham histórico de hipercalemia prévia, ou estavam com potássio acima de 5 e tal, colocou essa medicação em cima e, de fato, controlou, era esperado, controlou melhor os níveis de potássio. E uma proporção maior dos pacientes conseguiram atingir doses-alvo, né, das medicações de inibição do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, assim, trabalho simples, né, nada do outro mundo, mas com relevância ali no dia a dia, né, para medicações que a gente pode usar para otimizar o tratamento do paciente da gente.
Então é isso. Disse que está gostando aqui da cobertura. Teve muita novidade ali no primeiro dia também. E segunda-feira a gente continua com a cobertura. Também tem muito trial interessante para sair aí na segunda-feira, terceiro e último dia do congresso do American College 2022. É isso.